E Jéssica acordou com um barulho na janela dela, com alguma coisa sendo jogada lá, e ela abriu rápido e acabou sendo acertada na testa e caiu no chão, meio sem entender nada ainda, acordando. E ouviu o João perguntar se ela estava bem. Ela disse que estava e viu uma bola de borracha lá. E ela pegou e foi olhar pela janela e viu que ele estava em um galho de uma árvore que dava certo no quarto dela. E ela perguntou: "Você jogou uma bola de borracha na minha testa? É sério isso? Na hora que eu abro a janela, você consegue acertar certo na minha testa?" E o João começa a rir. E ela joga a bola nele e diz: "Não tem graça." E ele disse: "Tem sim. É muita coincidência você abrir a janela certa na hora que eu jogo a bola." E o João riu mais. E ela disse: "Não tem graça." E o João desceu da árvore. E ela se ajeitou lá e se arrumou. E viu que não tinha ninguém na casa dela. E chamou o João para entrar, antes que alguém visse ele. E ao entrar, Jéssica perguntou: "Por que foi que você fez isso? A minha família poderia ter te visto." "Não se preocupe, sua família foi para um shopping e vai passar lá o dia inteiro." E Jéssica perguntou como era que ele sabia disso. E ele apontou para trás dela. E ela se virou e viu o bilhete na geladeira, escrito bem grande as letras: "Vamos para um shopping e passar o dia inteiro." E Jéssica disse: "E como era que você sabia disso? Isso bem antes." E João disse que quando ele chegou perto da casa dela, acabou vendo pela janela esse bilhete na geladeira. É incrível que eles deixaram isso tão explícito que até as pessoas de fora podem ver. E Jéssica pegou o papel lá e amassou ele e jogou no lixo. E João perguntou se ela não estava a fim de testar as novas receitas que ela anda aprendendo. E Jéssica deu um sorriso e disse: "Então vamos lá." E Jéssica pegou o livro de receitas que ela havia emprestado da biblioteca e viu lá umas receitas que dá para fazer com os ingredientes que ela tinha. E testou lá uma simples. E quando terminou, ela esperou esfriar e foi experimentar primeiro. E ela disse: "Tá muito bom." E colocou para o João experimentar. Ele disse que estava mesmo. E ela disse que era para eles comerem tudo para não deixar rastro. E o João disse: "Então pode deixar comigo." E ela comeu o que ela queria um pouco. E o João acabou comendo todo o resto. E Jéssica testou outra receita. O João ia ajudando lá, o que precisava para ser rápido. E eles acabaram lá. E o João acabou experimentando primeiro, que Jéssica disse que estava com receio sobre essa. E ele disse que estava muito bom. E ela experimentou e disse que estava mesmo, melhor do que a anterior. E o João disse: "Parece que você tem jeito para isso." E Jéssica disse: "Eu não sei, vamos ver." E colocou lá uma outra receita. Ela experimentou fazer tudo direitinho. E depois que aprontou, os dois experimentaram ao mesmo tempo. E os dois sorriram e disseram: "Isso é muito bom mesmo." E João disse: "Você só está experimentando um pouco, que é para garantir que você não fique cheio. Então passa essa vasilha para cá." E Jéssica acabou segurando um pouco e disse: "Espera aí, eu ainda vou querer mais." E ela acabou comendo mais lá. E o João disse: "Você provavelmente vai acabar ficando muito boa nisso." E Jéssica disse: agora ela se animou para fazer mais. E o João mostrou uma receita mais complicada lá. E ela ficou lá um bom tempo medindo tudo e fazendo tudo direitinho. Até que ela terminou. E o João sentiu o cheiro e disse que só pelo cheiro já está de dar água na boca. Convença seus pais para fazerem isso no restaurante deles, que provavelmente eu vou pedir mais 5 remessas. E Jéssica disse: "Espera aí um instante." E ela deu uma olhada lá na receita. E ela disse: "Tá tudo ok." E João perguntou o que que foi. E Jéssica disse que eu não sei se meus pais iriam querer colocar isso à venda lá. Lá é mais um restaurante e eles raramente oferecem sobremesas. É difícil dizer se eles aceitariam uma ideia minha. Daí o João perguntou: "Então por que você não tenta fazer alguma coisa para ver se eles gostam e ver se eles aceitam?" E Jéssica pensou por um instante. E ela disse que é meio difícil. Ela raramente aceita ou ouvida na família dela as coisas que ela quer fazer ou pretende. Então, se um dia eu for trabalhar fora, eu vou testá-la. E João disse: "Então, vamos aproveitar o momento aqui." E eles comeram lá e João disse: "Essa até agora foi a melhor." E Jéssica disse: "Realmente está muito boa. Eu adorei." E comeram lá tudo. E Jéssica disse:
nós ainda temos boa parte do dia pela frente, então eu vou ver mais algumas coisas que dá para fazer. E João perguntou se os pais dela não iriam dar falta de algumas coisas que era de comer. E Jéssica disse que talvez, e ela talvez tenha que ir no mercado comprar mais para repor, mas vamos aproveitar esse momento. Ela sorriu lá e foi testar uma outra receita. E o João acabou vendo uma lá no livro, disse para ela testar essa uma. E Jéssica, quando percebeu qual era, ela começou a ficar choramingando e nervosa, e não aguentou e começou a chorar. E João perguntou o que foi, e a Jéssica disse que essa receita de bolo de banana a fez lembrar da única pessoa que um dia ela se sentiu amada, a avó dela. E Jéssica começou a chorar mais. E João perguntou se ela queria falar sobre isso. E ela disse que queria se sentar, que é muito difícil para ela falar sobre isso. E ela se sentou lá numa cadeira e João na frente dela. E ela disse que um tempo atrás, quando a avó dela ainda estava viva, ela ensinava ela a fazer os pratos de comida. E foi com ela que eu aprendi a cozinhar boa parte do que eu sei. Só que teve um dia que ela me mostrou a receita de uma coisa doce que levava banana. E eu fiquei querendo muito aquilo, que insisti com ela boa parte do dia. Até que, no momento, ela disse que iria ver, já que não tinha banana, então ela resolveu sair com meu avô até o mercado para comprar as bananas para a receita. Só que na volta, ela sofreu um acidente e acabou morrendo junto com meu avô. E a minha família, depois que soube disso, ficou arrasada. E quando souberam que foi porque eles foram comprar uma banana para uma receita de um doce que eu queria, minha família toda me odiou e começaram a me desprezar. E a partir daí, eu já vivo assim, sempre sendo culpada por tudo que aconteceu com eles, pela morte dos meus avós. E sempre que eu ouço alguma coisa relacionada à banana, eu tenho isso. Foi tudo minha culpa. Eu não deveria ter insistido naquilo. E o João disse, pode chorar se quiser. E ela começou a chorar tanto. E ficou um bom tempo lá, chorando. Até que ela parou mais. E disse obrigado, ninguém nunca me ouviu falar sobre isso sem sentir raiva de mim. E João disse que eu não tenho raiva de você por isso. E ela começou a chorar mais um pouco. E Jéssica disse, foi minha culpa. E João disse, olha para mim, como você poderia saber que isso iria acontecer? E ela disse que não sabia. E João disse, então pare de se culpar por uma coisa que você não podia controlar. E ela disse que é muito difícil quando você passa a vida toda sendo culpado por algo assim. E João disse, com ajuda você consegue superar. E ela parou mais de chorar e disse, você tem razão. Eu realmente não podia saber que isso iria acontecer, mas convencer meus pais disso é impossível. E João disse, você precisa só convencer assim mesmo. E ela disse que vai tentar. E se levantou, enxugou as lágrimas e disse, agora vamos testar aquela receita. E Jéssica fez lá. E quando aprontou, ela experimentou e disse que ficou muito bom. A melhor de todas. E João confirmou também, dizendo que concorda. E o João disse que já tinha que ir, antes que os pais dela chegassem. E ela na porta disse muito obrigado. Muito obrigado por me ouvir hoje e ter paciência comigo. E ele disse, não foi nada. Amigos servem para isso. E ele foi embora. E ela ficou encarando lá o bolo que ela fez. E resolveu deixar em cima da mesa. E guardou todas as receitas e limpou tudo. E foi deitar para dormir um pouco. E quando a família dela chegou lá, a mãe da Jéssica chamou ela lá e perguntou, você fez isso? E ela disse que fez. E a Marciele disse, deve estar horrível, igual as outras coisas que você faz. E ela disse que iria provar só para analisar o sabor da ruindade. E quando provou, ela não aguentou e comeu mais. Disse, na verdade, isso tá menos ruim do que ela pensa.